quando eu precisar. E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar sou eu. Quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender? Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, meus amigos que nasceram pela fé. Bem-vindo, Albert, Adalberto. Para quem está acompanhando as lives anteriores, eu mudei de lugar hoje. Eu quero que vocês me dêem o feedback do som. Como é que tá o áudio? Tá legal? Me acolhe na minha indecisão. Se me perder. Olá! Tá ouvindo a música? Lógico! Tá dando pra me ouvir, Line? Tá sim, tá. Bom, é com muita alegria que eu te recebo aqui, viu, Beta? Você sabe quanto eu te amo. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Pronto, agora. Na verdade, esse projeto é uma forma de contar a minha história com pessoas que foram importantes na minha vida, na minha recuperação, e tentando trazer um pouco do aprendizado que eu tive, né, durante a doença para esse momento tão difícil que todos estamos passando na pandemia. E aí, assim, convidar você para falar sobre fé, para mim, foi dos maiores presentes que eu tive. Você ter aceitado e falar sobre esse tema que foi o que nos uniu, né, de certa forma, lá no início de tudo. E aí eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho de como a gente se conheceu. Line, primeiro eu preciso dizer o quanto que eu fiquei emocionada por fazer parte desse ciclo que eu sei que é tão importante, tão significativo para você. E se é para você, também é para mim. E para todas as pessoas que te amam e que acompanham a sua vida e que têm acompanhado a sua trajetória. Desde os primeiros sintomas da doença de Wilson que você apresentou, né? Eu sou Roberta Daine, amiga de Aline Gabriele. Nós nos conhecemos na militância da Pastoral da Juventude, no auge da nossa adolescência, 15, 16 anos, por aí. E nós trilhamos um caminho muito bonito. Foi uma amizade, um relacionamento conduzido pelas mãos de Deus, conduzido pela misericórdia do Senhor, e que eu tenho a honra e tive a honra de ajudá-la no momento em que acredito que você mais precisou. E é por isso que eu me sinto tão emocionada e tão grata de estar partilhando com você esse momento sobre um tema que me fortalece diariamente e acredito que a você também, né? Então, esta sou eu, humana, imperfeita, amiga, filha, irmã, esposa, mãe de 2 cachorras e professora. Justamente por causa de onde nasceu a nossa amizade que eu decidi lhe chamar para falar desse tema, porque eu acredito que ninguém melhor do que você
que me conheceu no iniciozinho da minha caminhada, no iniciozinho dos meus primeiros passos na fé, consciente, né? Porque a gente, na verdade, a gente é educado, né, na fé. Só que os meus primeiros passos conscientes, por decisão própria, foi quando eu conheci Roberta, no retiro da Baixada da Juventude, a gente partilhando num grupo, Foi! num subgrupo, assim, eu me lembro nitidamente desse dia. E aí a gente acabou se reencontrando na universidade, que outra paixão nos uniu, que são as letras, né? Foi. E aí, Roberta me apresentou o grupo de oração universitário, me apresentou um grupo que me levou a lugares que eu nunca imaginei ir, que é o Serigi. Me apresentou pessoas incríveis na universidade. E aí, é por isso que as nossas histórias são entrelaçadas de forma tão forte. Não podia ser outra pessoa, tem que ser você. Obrigada por ter aceitado, por estar aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho também como foi que você soube do que eu estava apresentando sintomas, porque da doença você já sabia. Sim. Mas como foi que você soube? Qual foi a sua reação e tal? Então, Line, no dia que a gente se conheceu, no dia do retiro da Pastoral da Juventude, você havia me comentado que você tinha sido diagnosticada com a doença de Wilson. Tio, te amo, um beijo, meu tio aí. Até então eu desconhecia, eu nunca tinha ouvido falar na doença de Wilson, né? E não fazia ideia de como essa doença poderia interferir na vida de alguém tão próxima como era você. Eu soube através dos nossos amigos em comum que nós construímos lá na universidade, né? Através do pessoal que faz parte do Serigi, que, para quem não sabe, o Serigi foi um grupo de militância universitária de letras. Nós fizemos história naquela universidade, fizemos muitos eventos e botamos aquele corredor para ferver com a Semana dos Estudos Clássicos, fizemos o Encontro Regional de Letras. É isso. E CAL, né? O Centro Acadêmico também, a gente foi Centro Acadêmico. Centro Acadêmico de Letras nunca foi tão alegre quanto naquela época. Preciso dizer isso aqui. E nem ativo, nem tão ativo, porque nós éramos alegres e ativos, né? Também. Exatamente. A gente participava das coisas. Nós tínhamos consciência da nossa juventude, nós tínhamos consciência do nosso compromisso acadêmico, né? Que resultaria no nosso compromisso profissional, né? Se a gente alinhou, se a gente fez uma aliança com o compromisso acadêmico ali, é porque nós levaríamos aquilo como compromisso profissional. E é isso que eu sinto em todo mundo que fez parte do Serigi. Sabe, hoje nós conseguimos, mesmo que distantes, nós conseguimos dialogar. E a gente se sente próximo por conta dessa relação que foi construída de uma forma ideológica tão bonita, né? Que foi a vivência na academia, na ciência. E eu soube, Line, dos seus sintomas através do pessoal do Serigi. E a minha reação foi... Eu não consigo descrever como foi a minha reação. Eu entrei em um pequeno estado de choque. Porque foi exatamente um ano depois que minha mãe sofreu AVC. Né? Foram questões bem concomitantes, praticamente. Um ano é relativamente muito pouco. Então, eu ainda estava vivendo um pouco da situação de minha mãe, né? Que foi a experiência de fé mais bonita que eu particularmente consegui viver. Eu digo para todo mundo que minha mãe é um verdadeiro milagre de Deus. E é um verdadeiro milagre da vida. E quando eu soube de você, eu sabia que com você não seria diferente. Porque você é uma pessoa forte, você é uma pessoa ousada,
você é uma pessoa decidida, extremamente inteligente, e com inteligência emocional também muito aguçada. Então, eu sabia que não seria diferente, mas quando nós fomos te visitar, que eu não consegui ir sozinha, porque eu ainda estava... Jeane está dizendo aqui, aí ela quis fazer tudo para te ajudar e me levou junto. Obrigada, viu, Jeane? Ela que fotografou o aulão no Parque dos Cajueiros. As fotos são de G. Ela. E Narinha também acompanhou, Nara do Serigi. Nara foi o caixa, né? Nara Caroline Gypsy, mais conhecida como Ana Vitória. Hoje em dia ela perdeu a identidade. Ela ficou recebendo a contribuição do pessoal. Eu fiquei ministrando a aula junto com outro colega, o professor William, que também se somou. E G ficou lá fotografando, fazendo os registros. Fotografando. E foi assim, muito bonito. Quando nós fomos te ver, que eu não consegui ir sozinha, né? Fomos eu, Mirla, Palmira, Mira e Cristiano. Né? Cristiano, assim... Eu me resguardei e eu só conseguia ver Jesus Eucarístico na minha frente. Sabe? Foi uma questão assim muito... Foi uma oração inata minha, digamos. Eu vi você, eu tomei um choque quando eu vi você, né? Porque eu sabia do que estava se passando, mas eu não sabia como a coisa estava sendo conduzida e a gravidade da coisa. Mas eu sabia que você ia sair daquela situação, daquele contexto. Interessante que nessa primeira visita eu ainda nem estava tão mal assim. Depois ainda deu uma piorada. Mas eu me lembro também dessa visita e eu me lembro que eu disse a vocês assim, calma, eu vou ficar bem. Eu lembro disso. Eu me lembro unicamente dessa frase. E foi por isso eu que... emociono porque Palmira me deu naquele dia, ela me deu uma santinha. Ela me deu naquele dia um altarzinho e aí eu tenho até hoje nas minhas imagens, assim. E eu me lembro que eu disse isso a vocês. Depois acabei piorando, que era natural, eu sabia que aquilo ia acontecer, eu sabia que a tendência era dar uma piorada, que não ia ficar só naquele tremor que estava quando vocês foram me visitar. E aí depois vocês começaram a ir até lá mais vezes, assim, Palmira mesmo, ela tá até aqui. Tá. Ela tá... Meu pai também tá. Manda um beijo pra Painho, Line. Painho tá aí. Beijo! E assim, Palmira foi uma das pessoas que mais foi me visitar, né, durante a doença. Que mais esteve presente, assim, e eu tenho certeza que ela também compartilha desse nosso sentimento de fé. Com certeza. E de certeza de que Deus estava à frente de tudo e que tudo ia ficar bem. Mas a questão de falar de fé aqui é muito mais do que a fé em Deus. Sim. É a fé no sentido de acreditar que as coisas são possíveis, que é possível passar por momentos difíceis. Você que passou pelo problema da sua mãe, eu que passei pelo meu problema, a gente sabe que é difícil, é doloroso, mas passa. Com fé a gente passa. É fé no sentido mais amplo da coisa, de acreditar. De acreditar que é possível vencer. E assim, eu sempre digo isso. Se você não acredita que você pode, você já começa lá atrás. Porque tem muita gente que acredita que pode. Exato. E aí, assim, eu digo isso com convicção. Eu tinha certeza que eu ia ficar boa. Eu nunca duvidei dentro de mim que eu ia ficar boa. Eu não sabia quanto tempo ia levar para isso. Eu não sabia. Poderia durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não sabia, mas eu tinha certeza. Eu tinha uma convicção dentro de mim que eu ia ficar boa. Que eu ia voltar.
que eu poderia voltar com alguma dificuldade? Poderia. Mas eu não me via na cama pro resto da vida. Nunca passou pela minha cabeça que eu fosse ficar na cama pelo resto da vida. Da mesma forma que eu acredito que não passou na sua cabeça que sua mãe fosse ficar mal o resto da vida. E aí, assim, eu acredito que essa força, essa fé vem muito de Deus, mas é muito dessa questão de acreditar que as coisas são possíveis. Basta a gente tentar. E é viver um dia de cada vez. Por isso que eu digo que o aprendizado que eu tive na doença trago hoje em dia para esse período tão difícil que a gente está vivendo, que é o da pandemia, e que eu acredito que pode ser usado. Assim, eu disse até a André, no meu segundo convidado, ele até falou, ninguém precisa aprender somente com a dor. A gente pode aprender com o exemplo das outras pessoas. E eu aprendi muito com o seu exemplo na sua história com a sua mãe. E eu quero levar essa minha história para outras pessoas. Essa questão da superação, de acreditar. É possível vencer. Com fé em Deus e em você. Ou no universo, não importa se você tem uma crença. Roberta, chorar não vale não, porque se eu estiver chorando. Ah, Císio tá aqui, Císio. Císio. Emerson esteve lá, um dos meus ex-alunos. Císio também estava no retiro que a gente se conheceu. Tava. Eu conheci vocês dois juntos, inclusive. E Albert também tá aqui. Manda um beijo para Albert, que ele tá aqui. Ele, inclusive, entrou antes de você. Eu já falei com ele no início. Ousado. Ele entrou antes da convidada. Ele entrou antes da convidada. Então, assim, eu acredito muito no poder que a gente tem de fazer o que a gente quer acontecer, sabe? Como você falou, eu tenho uma inteligência emocional, não sei, é algo muito meu. Eu até falei com o Luan na live passada sobre isso. Que a gente não tem uma receita de bolo para passar por momentos difíceis. E a gente só sabe quando a gente passa. Por mais que a gente consiga vislumbrar e construir uma compreensão de algumas situações difíceis, né? A gente só consegue construir a nossa armadura quando a gente está inserida na situação. E foi isso que aconteceu quando eu vivi o que eu vivi com a minha mãe. Que foi muito assim, do nada, sabe? E foi o processo mais doloroso que eu vivi na minha vida. Mas eu me mantive de pé por amor à vida dela e por amor à minha vida e por amor a Deus. Eu meio que não consigo dissociar, Aline, a fé em si, sabe? É uma questão muito, muito conectada. A fé na vida e a fé em Deus. Foram 2 meses de UTI muito difíceis. E eu mantia minha mente acreditando justamente nisso, que fé vem de credibilidade, fé vem de fidelidade, fé vem de acreditar. De algo que você ainda não conhece, mas que você sustenta. A fé é isso. E a fé na vida é isso. É conseguir se manter de pé, mesmo estando diante de situações difíceis. Essa situação de pandemia tem me chamado muita atenção, porque eu tenho visto pessoas muito próximas muito frustradas, sem perceber. Nesse contexto de medo ou desesperança. Mas o dia a dia é o responsável, é o principal alimento da nossa fé. Né? O próprio Santo Agostinho falava isso, a fé é uma questão
empírica. A fé ela é construída diariamente. Então, as situações que a gente vai vivendo dia a dia é que vão alimentando a nossa fé. É igual o pão que a gente bota na nossa mesa. Sustenta nosso corpo. As situações que a gente vive sustenta a nossa alma, sustenta a nossa mente, sustenta a nossa consciência, nos motiva e nos faz seguir, né? E é isso, assim, é tentar encontrar motivação em dias tão difíceis como está sendo esse, sabe? Encontrar alguma razão para acreditar. Eu acho que isso é fantástico, sabe? Porque você ter fé quando tá tudo bem é fácil. É fácil, porque tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, mas quando não tá tão legal assim, como é que vai ser? Aí você vai deixar de acreditar? Exatamente. E assim, quando eu, inclusive, tive uma das minhas primeiras cuidadoras, me questionava muito, porque eu sentia muita dor física, né? E aí eu começava a chorar de dor. E aí ela começava a questionar a minha fé, que fé é essa? E aí eu não entendia qual o momento que a fé está associada à dor. Por que eu não podia sentir dor? Por que eu não podia chorar? Às vezes é importante a gente também chorar para poder entender o que a gente está vivendo. E até a minha mãe acabou trocando porque eu estava ficando deprimida, porque ela ficava me questionando o tempo inteiro que fé era essa que não me fazia acreditar. E não era que eu deixasse de acreditar, é porque estava doendo, eu estava doendo fisicamente. Era uma dor física. Tinha dias que eu sentia dor 24 horas por dia. Que eu não conseguia dormir de dor. E assim, não era que eu tinha deixado de acreditar em Deus, é porque tava doendo. A minha reação era chorar. Não é falta de fé, não era desesperança, eu sabia que ia passar, mas que naquele momento estava doloroso. E assim, foi nesses momentos que a minha fé foi mais provada, assim. Eu digo que Deus não testa a gente, eu não acredito nisso. Ele Eu não acredito que ele precisa dá, disso. até porque ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. E assim, eu acredito muito que ele me fez passar por tudo aquilo para que a minha história chegasse ao nível que ela chegou. Nas pessoas que ela chegou, eu sempre digo que tem pessoas que eu conheci depois da doença que talvez eu não conhecesse se eu permanecesse Sim. na minha vida de antes. Pessoas, inclusive, que foram convidadas até desse momento, desse projeto, que me ajudaram muito na minha recuperação, que deram um novo sentido à minha vida, que me mostraram que não existia só um caminho, que existem outros caminhos, me fizeram abrir a mente para uma série de outros fatores. E se eu não tivesse acreditado que isso era possível, que a minha vida não tinha razão para estar aqui hoje. Exatamente. Eu acredito que é isso. Se você não acredita que tem um motivo maior, não tem por que viver. Entendeu? Line, a fé é exatamente isso. É estar na fé apesar de ter fé apesar da dor. Se não, nós somos cristãs católicas. Se assim não fosse, não haveria santos. E não haveria Cristo. Cruz, Não haveria cruz. Não haveria cruz. Não haveria ressurreição. Eu sempre acredito, eu sempre falo isso. É muito fácil querer a ressurreição, mas querer a cruz ninguém quer. Exato. E não é a dor, ela não serve. Deus não nos dá a dor como teste de fé ou como teste de credibilidade. Ele não precisa testar ninguém. Deus conhece nossa natureza humana. E a fé é uma condição inerente à natureza humana.
Eu costumo dizer que a fé é o alimento da natureza humana. A gente só consegue se sentir humano se a gente tem fé. E não é somente fé em Deus, é fé na vida. É na vida. É isso, o mistério da vida é esse, é se doar a um propósito. A fé é isso, a fé é um propósito. Se você constrói um objetivo de vida, você está construindo um propósito de vida, você está colocando fé naquilo que você está fazendo. E aí entra a importância do saber pensar, do saber sentir, do saber falar e do saber agir. A fé é esse conjunto de coisas, né? Você evoluiu muito e quem lhe acompanha, quem é próximo a você, sabe do quanto você evoluiu. E você só conseguiu evoluir porque você conseguiu conectar esses saberes. O pensar, o sentir, o falar e o agir. A fé é isso. A fé sem obras é morta. E a nossa fé pessoal é isso mesmo também. Se eu não ajo em favor daquilo que eu acredito, daquilo que eu espero da minha vida, espero do verbo esperançar mesmo, de criar esperança. Eu não estou fazendo nada, eu não estou vivendo. A fé é o alimento Tá agindo, né? Porque a fé também é ação. Não é, porque Deus gosta, porque eu acredito em Deus, eu não vou tomar remédio. Não, não é isso. Até porque Deus deu a sabedoria aos homens para criar um medicamento que me ajude na doença. Então, não é porque eu acredito em Deus, que eu não vou fazer tratamento, que eu vou esperar ele me curar. Não, não é assim. As coisas não funcionam assim. Parte do milagre da nossa vida. Eu não falo nem milagre em coisa difícil de acontecer, não. Parte do milagre diário, de cada dia cabe a gente. Cabe a gente também levantar todo dia e encontrar motivos para viver. Exatamente. Porque essa questão da pandemia mesmo tem deixado muita gente sem esperança, esperando um Deus que vai nos salvar de tudo. Também não é positivo isso, porque a gente dá uma sobrecarga a Deus e a gente esquece da nossa responsabilidade. Você falou tudo. Deus, ele não é o responsável pelas mazelas que o próprio ser humano cria. É muita irresponsabilidade nossa. É a irresponsabilidade do ser humano tentar culpar um ser sobrenatural daquilo que o próprio ser humano constrói e condiciona. É muito fácil fazer isso. Né? É muito fácil fazer isso. E talvez seja por isso, Line, que muitas pessoas continuam caminhando, não digo nem vivendo, porque para mim a vida só é vida se houver fé. Caminhando, porque não conseguem refletir sobre esses saberes que a gente comentou. O pensar, o sentir, o falar e o agir. E o quanto isso é essencial para a nossa vida. O que é que eu tenho feito? Primeiro por mim. Porque eu sou o meu castelo. Já dizia Santa Teresinha de Jesus, né? O meu castelo é um processo de caminhada, é um processo de construção, tijolo por tijolo. Se eu consigo me construir de forma positiva, eu consigo construir um mundo de forma positiva. É automático, né? É automático. Oi, Karine. Cá, também amo você. Também. Eu acredito muito nessa fé concreta, sabe? Existe o sobrenatural, existe o sobrenatural. Isso é fato. Porque eu sempre digo, quando eu paro para ver as coisas que aconteceram comigo mesmo. Vendo a minha evolução, eu acredito no sobrenatural também. Mas eu acredito nessa fé concreta. Nessa fé de obra. Nessa fé de fazer por mim, de fazer pelo outro. Nessa fé como capacidade de mudar o mundo.
Exatamente. sabe? Nessa fé como força propulsora para a gente fazer grandes coisas. E eu não falo grandes coisas em grandes eventos, não. Eu falo grandes no sentido de intensidade. Porque eu sempre falo assim, que a doença na minha vida, ela fez muita coisa em mim, mas ela fez muita coisa em outras pessoas também. Com certeza. A minha história atingiu pessoas que eu nem imaginava conhecer. Tem pessoas do sul do Brasil que conversam comigo sobre a doença, que me pedem ajuda, que me pedem auxílio. A doação de remédios que chega da onde a gente menos espera. E aí a gente acaba partilhando das histórias. E aí eu sempre digo isso, a fé concreta, a fé que me faz agir na vida do outro e na minha vida também. Sabe, para edificar a vida de alguém. Eu sempre tive isso na minha vida, isso mesmo antes da doença. Antes dos sintomas da doença, na verdade. A doença sempre esteve. Antes de aparecer os sintomas da doença, eu sempre tive isso. O que de concreto eu vou deixar para as pessoas? Qual é a imagem que a Eline está passando para as pessoas? E aí eu me lembro nitidamente, assim, da minha formatura. Que você me fez uma surpresa levando o Pablo. Que eu imaginava que ele não iria. E assim, como uma pessoa que está em Brasília, sabe? Vem para minha formatura. Foi algo de muito concreto que eu deixei na vida dele, assim. E ele sempre me fala isso, da beleza da nossa amizade ser tão concreta que a gente não precisa estar se falando sempre, a gente não precisa estar se ligando toda hora, mas a gente tem uma amizade muito forte. E Pablo foi outra pessoa incrível que também, como ele estava em Aracaju, né, na época da doença, ele veio me visitar várias vezes e assim, ele não vinha, uma coisa que eu sempre digo assim, as pessoas, quando vocês forem visitar pessoas doentes, não vão com olhar de pena. Uhum. Porque não existe coisa pior no mundo do que olhar para uma pessoa que sente pena de você. Eu acho que é o pior sentimento do mundo, não é? Porque, assim, eu sempre, graças a Deus, ninguém foi me visitar assim. Quem não tinha estrutura para ir, não foi. E eu acho bacana você assumir que você não tem estrutura emocional para ver aquilo. Acho fantástico. Porque significa que é o seu limite. Você reconhece o seu limite. Isso é muito bacana. Como você disse aí, você no início não conseguiu ir sozinha. Não, Line, eu conversei com as meninas, né? Eu conversei com Dani, eu conversei com Mirla, eu conversei com Mira, com quem me acompanhou. Eu não posso ir ver Eline sozinha. Primeiro, pela forte ligação que eu sempre tive com você, né? Pela nossa amizade. E porque eu já estava emocionalmente, psicologicamente, muito enfraquecida por conta da situação da minha mãe. As sequelas da minha mãe começaram a aparecer justamente no período em que você apresentou os sintomas da doença. Então, assim, por isso que eu disse a você que... Eu disse aqui que a primeira coisa que eu consegui visualizar quando eu te vi foi Jesus Eucarístico. E quando eu vi isso, eu disse que aquilo não ia permanecer muito tempo. Mas não permaneceu muito tempo, não só foi porque os seus amigos e seus familiares tiveram essa fé de que não ia permanecer muito tempo, mas principalmente você disse que não ia permanecer muito tempo. E como você disse, você mesma falou pra gente. Então a gente se sentiu muito seguro ouvindo aquilo, sabe? Nós saímos de lá muito emocionados, mas eu tenho certeza que todo mundo, e Palmira está aí ouvindo, ela pode confirmar também. A gente tinha certeza de que aquilo não ia demorar muito.
Porque a força, a fortaleza que você carrega e a vontade de viver sempre foi muito inerente. Então, seria uma fase. E tem sido uma fase. Uma fase que eu digo foi uma das fases mais importantes da minha vida. Se fosse para passar por tudo aquilo de novo, eu passaria. Aí você quer. Não, não é que eu queira passar de novo, mas se for necessário, eu passarei. Se for para passar de novo, eu passarei. Eu espero que não. E estou trabalhando para que não. Tomando remédio, me cuidando. Porque eu também assumo a responsabilidade que eu tive naquele processo de não ter tomado remédio, não ter me preocupado com a falta do remédio, de ter tido a crise de estresse no mestrado. Eu assumo a minha responsabilidade naquele processo. E aí eu tinha que assumir a responsabilidade da parte boa, né? A parte da melhora, óbvio, que eu também sou responsável, porque eu tive profissionais muito capacitados do meu lado, mas também se eu não quisesse fazer, eu não faria. Sim. Mas eu também sou responsável pela parte ruim, que me levou a estar daquele jeito. Fato que tem outros responsáveis? Tem, mas eu preciso assumir a minha responsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida, pela minha saúde, pelo meu bem-estar. E isso também é um sinal de fé. E é impressionante como as coisas fluem quando você consegue enxergar isso. Porque quando no início, assim, quando eu sentia muita dor física, né? E aí eu não conseguia muito pensar nas coisas, no que estava acontecendo e tal, como seria. Eu sabia que eu ia passar, mas não conseguia racionalizar muitas coisas, sabe? Era uma coisa que eu não conseguia fazer. Tem gente que consegue, mas eu naquele momento não conseguia racionalizar muitas coisas. Aí porque eu tava com muita dor física. E aí, para tentar desviar a atenção da dor, porque uma coisa que eu percebi é que quanto mais eu prestava atenção na dor, mais dor eu sentia. Porque é natural, a gente dá uma dimensão maior àquilo. Aí eu comecei a tentar ver outras coisas. Ah, vou focar na TV, vou focar em outra coisa, vou focar na oração. Mas aí, quando eu percebia que a dor aliviava, então a minha mente também pode controlar isso. Sim. A minha fé também é nesse sentido de acreditar que eu sou capaz de controlar a minha vida em alguns âmbitos. E é muito agustiniano isso, né? Quando você fala sobre a responsabilidade da vida, e que isso é um sinal de fé, com certeza, e é comprovado na teoria de Santo Agostinho. A fé e a razão, elas andam juntas assim. Quando você tem consciência de que você tem responsabilidade sobre a sua vida, isso é um sinal de fé, de crença, de esperança na sua própria vida. E o que vier é acréscimo. E aí eu fui, de fato, muito confrontada em relação a isso. Pelas pessoas, pelos médicos que diziam que eu não ia melhorar. Teve um médico que se negou a me dar cama hospitalar, porque ele dizia que eu ia morrer, né? Não tinha para quem me dar cama hospitalar se eu ia morrer. Só que aí é nesse sentido que eu sempre digo que a fé foi muito maior, porque aí Deus envia as pessoas certas na hora certa, e aí a dona da Constante acabou, disse, não, vou dar a cama a ela, porque já que não vai ter jeito, pelo menos vamos dar um certo conforto a ela. Ela disse. É amiga da minha mãe até, e eu até penso em convidá-la, porque, querendo ou não, ela foi um dos grandes instrumentos de Deus na minha vida. Ela que me deu fisioterapia, fono, e mais do que isso, ela me deu altos profissionais para cuidar de mim.
Não era qualquer profissional. Eram profissionais comprometidos com o trabalho deles. E é nisso que eu digo da função da fé na vida com a fé no sobrenatural, entende? Eu acreditava que Deus ia colocar as pessoas certas no meu caminho. E foi colocando. E aí veio o Assísios, eu tive 3 fisioterapeutas incríveis. Deixo aqui o meu beijo para as meninas, inclusive falei com uma delas ontem. Isadora, Bartira e Caitlin, que foram incríveis comigo. Eu não tenho palavras para agradecer o quanto elas foram fundamentais na minha vida. Caitlin, meu Deus, como Caitlin sofreu, porque eu gritava de dor quando ela topava na minha mão. Na minha mão esquerda, principalmente, que foi a que mais ficou torta. Eu lembro. E assim, eu gritava. E ela, com toda a paciência do mundo, com toda a calma do mundo, eu sempre digo que era o cuidado de Deus comigo ali. Ele colocou as pessoas certas nas horas certas para poder estarem comigo segurando a minha mão mesmo. E eu acredito muito num Deus que se manifesta nas pessoas, entende? Nas pessoas que nos rodeiam. Eu acredito muito que as pessoas que estão ao nosso redor são pedaços, são Deus para nós. Eu fiquei um pouquinho emocionada na estante, porque eu tô vendo muito ex-aluno entrando, e esses ex-alunos fizeram parte do aulão. Então, assim, são pessoas que não lhe conhecem pessoalmente, mas que conhecem a sua história através de mim, que eu fiz questão de narrar um pouco sobre, e eu fico muito feliz de ter feito parte desse processo, Line. Não por questão de mérito, mas por esse tema, por conta desse tema que a gente está falando aqui. É fé. Se não fosse a fé nos mobilizando, primeiro a você, para dizer, não, isso aqui vai passar, segundo a todas as pessoas que se somaram, né, a sua vida naquele momento, foi algo muito sobrenatural. Eu acho que eu poderia dizer isso, porque a energia que eu vivi naquele aulão foi única. E assim, você não estava ali, mas era como se você estivesse ali, sabe? Sua mãe foi por um momento, tinha nesse um beijo, eu tô vendo que ela tá aqui, né? E todo mundo viu a sua mãe, os meninos viram, tinha nesse lá. E eu sentia você a todo instante ali. E eu fico muito grata de ter feito parte desse processo. Primeiro, eu sou muito grata a Deus pelo que a gente construiu durante esses anos, pelo que a gente tem construído. E sou muito grata a Deus por ter feito parte desse processo. E sou muito mais grata a Deus de estar acompanhando, de continuar acompanhando esse processo, né? E quando você disse que a fé... Pra você. Minha mãe mandou um beijo para você. Ô, tia! E quando você fala que a fé, que Deus utiliza pessoas, mas é isso mesmo. É isso, a fé é um conjunto de conspirações racionais. Quando você fala dessa energia sobrenatural, sabe, que você sentia a minha presença lá, mesmo eu não estando lá. Eu sei que você sentia, porque eu sabia que estava acontecendo, Alan. Apesar de não estar lá, eu sabia que estava acontecendo. E eu vibrava na mesma energia que vocês vibravam. Assim, eu sinto isso. Ai, Bárbara entrou, sua irmã. Minha irmã e minha filhada também, Isa. E assim, é uma coisa que eu acredito muito nisso, que eu não estava lá fisicamente, mas eu acredito que a energia, quando as pessoas se unem em prol de algo,
é muito forte, assim. Eu digo porque depois, né, depois da melhora, o remédio já faltou algumas outras vezes e aí eu tive que fazer aulões. E assim, a energia do ambiente é uma coisa, é surreal. É surreal. Eu já disse isso, André, uma vez, no último aulão da gente, em setembro do ano passado, era tão bonito ver a união dos professores todos e dos alunos, todo mundo vindo me cumprimentar. Assim, é uma energia muito única mesmo. É o sobrenatural agindo. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. E o amor move a fé e a fé move o amor. Eu não considero a fé como sentimento, nem consigo considerar o amor como sentimento. Para mim são duas decisões, né? Eu decido amar e eu decido ter fé. Uma sustenta a outra diariamente. Se hoje eu sou casada, é porque eu decido ser casada e porque eu alimento fé no meu casamento. Se hoje eu sou sua amiga, é porque eu decido amar você como você é e eu alimento a nossa relação, eu construo esperança na nossa relação de amizade. E a vida é isso. As vidas precisam entender que a vida é isso, né? Eu acredito muito que esse período em que nós estamos distantes, né, fisicamente, de certa forma, obrigados a estar fisicamente distantes. Assim como, de certa forma, eu vivi, né? Porque eu estava meio que fisicamente distante das pessoas. Sim. Se as pessoas não fossem até mim, eu não... Mas isso não impede da gente ter laços e construir laços. Muito pelo contrário, eu acredito que é o momento de fortalecer os laços. Para que a gente acabe depois da pandemia, tendo muito mais certeza de quem a gente quer por perto, de quem a gente ama de verdade, de quem a gente se decide amar de verdade. Sabe? Eu acredito muito que esse é um momento de evolução espiritual para o mundo. Para o mundo, não é só para a gente, não é só para o Brasil, é para todo mundo. Talvez essa evolução a gente nem consiga enxergar quando a gente sair. Talvez a gente só vá ter noção disso daqui a muito tempo. Sabe? Dessa evolução espiritual que é necessária. Sim. Porque algo não chega para a gente se não é necessário. Eu não acredito que as doenças, os vírus, as coisas aconteçam por acaso, sabe? Eu acredito que existe um propósito para tudo que acontece, né? Não cai uma árvore, não cai uma folha de uma árvore sem ter um propósito. Não. E acreditar que ter propósito, sabe? É sobre isso que é ter fé, sabe? Ter um propósito de vida. É isso. Nem que seja só ser feliz, mas tem um propósito, sabe? Nem que seja só você ser feliz. Apesar que eu acredito que você pode ter propósitos que envolvam outras pessoas. Que envolvam o mundo, inclusive. Sim. E que vai ser até muito mais produtivo para atingir os seus. Sim. Porque quando você age em favor do outro, é automático, as coisas boas voltam para você. Isso é um fato concreto, eu tenho certeza disso. Eu digo porque eu vejo na minha vida, eu vejo nas pessoas que me ajudam o quanto elas são abençoadas, o quanto elas crescem, sabe? Eu vejo em você, eu vejo esse brilho, sabe? Quem emana luz sempre vai receber luz em troca. Eu vejo o carinho que os seus alunos têm por você. Isso é cuidado de Deus. Isso é cuidado de Deus. Isso é ter fé. Isso é ver Deus nas coisas. Faça chorar, não.
Quando você falou sobre essa questão da situação da pandemia, né, desde o início, quando começou lá no final do ano passado, não, isso aí não é à toa, cara. É pra galera começar a refletir e entender que a vida só é vida se a gente vive unida, né? As pessoas precisam entender a importância da empatia e da solidariedade, né? A ganância está tomando conta do mundo. E isso, a pandemia foi necessária para ensinar um pouco sobre isso às pessoas. Eu tenho esperança de que as pessoas realmente consigam aprender um pouco com esse contexto sanitário que a gente está passando. Um dos motivos de minha oração atual é que as pessoas consigam aprender um pouco sobre isso. Principalmente eu e os meus próximos, e nós e todo mundo, enfim. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque ninguém consegue conectar esses saberes que a gente comentou. O pensar, o sentir, o falar e o agir, né? Se a gente começa a refletir sobre a importância desse processo, a gente consegue ser pessoas melhores, a gente consegue ver um mundo melhor. A gente consegue entender que o outro é importante. Ninguém é feliz sozinho. Isso não sou eu que digo, é Lulu Santos. E um monte de literato que a gente conhece por aí. Então... E é bíblico, né? Que haja mais amor a começar em mim, né? Que haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar. Exatamente. Comece em mim a mudança que eu quero ver no mundo e que eu consiga contagiar as pessoas para que a gente consiga juntos. Porque, como diz o nome do projeto, ninguém conquista coisas grandiosas sozinha. Ninguém. Eu duvido que alguém conquiste algo grandioso e me diga, não, eu conquistei sozinho. Eu acho isso muito difícil. Para não ser impossível. Porque, querendo ou não, até para você ter a vida, se depender de alguém. Lógico. Porque você precisa ser gerado por alguém. Então, sempre existe um elo de ligação com alguém. Por mais tênue que seja, você não consegue conquistar nada sozinho. E eu acho que a ideia desse projeto, a ideia desse momento é que a gente só vai conseguir sair disso juntos. Sempre. Isso mesmo, Tom. Que saudade de você, Tom. A gente é muito mais forte quando a gente anda junto. Sim. Quando a gente anda em coletividade, sabe? Quando a gente abraça o coletivo, quando a gente sabe que as nossas... Mara! A minha primeira convidada foi ela. Sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. É isso mesmo. Ela é? Tava curiosa para saber quem é ela. Oi! Ela foi a minha primeira convidada. E assim, eu sempre digo que as pessoas que eu convidei, e isso serve para você também, as pessoas que eu convidei são pessoas que me edificam muito. Que eu olho e que eu digo assim, que bom que Deus nos apresentou, sabe? Que bom que o universo nos uniu. E já está quase acabando o nosso horário. Mas eu queria te agradecer muito, partilhar sobre fé com você. É sempre um grande prazer, assim. Desde lá atrás, desde lá do Retiro da PJ que a gente se conheceu, até hoje, todas as nossas partilhas são muito gratificantes e edificantes. Eu sempre... Luan que brinca comigo sobre isso, Luan foi meu último convidado. Ele faz ele sempre fala isso, que a gente siga edificando uns aos outros. Com os nossos exemplos, com as nossas histórias, com a nossa amizade. Obrigada, viu, por ter aceitado.
Eu não poderia recusar, jamais. Primeiro porque eu te amo, você é uma amiga que eu admiro, é uma pessoa que eu admiro muito enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto cristã, enquanto ser, né? E segundo, porque é um tema que, como a gente falou no início, é um tema que me orienta. Então, Aline, eu estou muito feliz, eu me sinto muito honrada em ter participado desse processo. E a gente não está se vendo com tanta frequência, mas a gente está se vendo nas orações, né? Quem eu amo está no meu coração e está nas minhas orações sempre. E eu me sinto muito feliz em fazer parte da sua vida, me sinto muito feliz em ter feito parte do processo. E eu sempre estarei disponível ao que for necessário. A amizade é isso, o amor é isso e a fé é isso, né? Amo você e amo sua vida. Obrigada. Também amo você. E é como eu disse, assim, a nossa amizade, ela é muito mais do que a presença física, e a gente sabe disso. A gente não precisa estar sempre juntas para a gente saber que a gente tem uma outra para contar para tudo, para dividir uma live como hoje, para dividir um problema, para dividir uma alegria, uma conquista. Então, eu estou muito feliz que você está aqui comigo. Você talvez seja a convidada que mais me conhece dos 4 até agora, porque a gente tem 15 anos quase já de amizade. 15 anos. 15 anos. Não são 15 dias, né? Não são 15 dias. E são 15 anos muito intensos, e muitos encontros, e muitas coisas importantes que a gente viveu juntas, né? Em todos os sentidos, né? Em graduação, que a gente viveu muita coisa junto na UFES, a gente viveu muita coisa junto nos corredores da universidade. Davi, retiro da PJ inesquecível, realmente. Ele também estava lá. Ele estava. Então, assim, a gente acaba, sabe, as nossas histórias se entrelaçam muito e estão sempre entrelaçadas pela linha da fé em Deus, sabe? Eu acredito muito nisso, agradeço demais a Deus pela nossa amizade, pela sua luz na minha vida, porque você é luz e você irradia uma alegria, uma coisa única. Eu tenho muito, muito orgulho em dizer que sou sua amiga, que amo você demais, você está sempre nas minhas orações. Você também. Agora eu vou só anunciar a minha próxima convidada. A minha próxima convidada é Melissa Hollenberg, a dona do Ponto dos Concursos, um cursinho que me acolheu demais. E o nosso próximo encontro vai ser na quarta-feira, às 8 da noite, às 20 horas, dia 1º. Estarei Estou muito aqui. feliz de receber essas pessoas tão incríveis na minha vida e que podem somar tanto a vida das outras pessoas. Bárbara, beijo. Albert, beijo. Tio Roberto, beijo. Todo mundo está na live. Mira, Karine, que saudade de vocês. Beijo. Amo vocês, viu? Beijo, Lina. Beijo, Te amo. querida. Nossas filhas e Albert também. Obrigada, amor. Beijo. Beijo. Beijo.